Senhores vereadores, secretário Cristiano, mais uma vez um forte abraço. Obrigado pela sua presença e sempre pela sua disposição de nos receber, de conversar. Obrigado. E a sua disponibilidade, realmente, ela é um diferencial dentro dessa administração. Mas eu teria algumas questões. A primeira questão é, se hoje mais ou menos um ônibus custa em torno de 300 a 350 mil e nós temos 220 ônibus em linhas... 320 ônibus. 320 ônibus, isso significa, então, que dará uns 160 ônibus para cada empresa. A pergunta que eu faço é o seguinte, o investimento de duas empresas, no caso, aqui em Caxias, até três, não importa, qual é o payback, em quantos anos esta empresa, com uma tarifa mais baixa, teria, fazendo em torno de uns 200 milhões de investimento aqui em Caxias do Sul? Quanto tempo essa empresa vai fazer esse cálculo? Qualquer empresa faz. Eu vou vir aqui com uma tarifa mais baixa, vou botar 200 milhões. Quanto tempo eu vou botar meu payback? 5, 10, 15 anos? Quanto tempo é a licitação? Toda empresa vai fazer isso. Será que com 160 ônibus isso será validado por alguma organização? Qual é o ROI dela? Qual é o retorno sobre o seu investimento? Sabendo que hoje, mais ou menos, a Visat tem uns 400 milhões de investimento. Hoje era melhor botar na bolsa em qualquer investimento que botar em ônibus. Então, o senhor acredita que haverá empresas interessadas? Fazendo uma pequena análise do payback, não sei se Vossa Excelência fez ou fizeram alguma ideia desse investimento. Uma outra questão é sobre o cálculo da compensação. Como é que será feito no caso de custos operacionais? Não é só pneu, ônibus. RH, por exemplo. Uma empresa vai dizer que teve tantas horas extras com determinados funcionários. Como é que a outra vai saber? Como a outra vai saber para fazer a compensação? Ou será que a secretaria terá que ter um setor específico de controladoria para analisar essas duas organizações? Como? Isso é uma pergunta. Porque uma vai dizer, eu tive tantas horas extras, eu quero agora que tu me compense. Eu tive outras horas extras, eu quero que tu me compense. Então não é só pneu com nota fiscal. E uma outra questão, duas questões. Primeiro, qual é o dia do edital da publicação que a secretaria iria lançar? E a outra questão é como está o processo da Visat. O município já perdeu e a Justiça já indicou um contador. E os dados extraoficiais estão em torno de 80 milhões de reais. A pergunta é, quem paga isso? Obrigado, senhor secretário. O problema é que aqui, ó. Vereador Périco, com relação ao dia do edital, a gente não tem a data ainda. A gente ainda não divulgou essa informação, mas vai ser em breve, obviamente. Com relação ao processo, eu sinto lhe dizer, mas acho que o senhor está equivocado. O município de Caxias do Sul não vai perder esse processo. É uma série de falhas que vinham acontecendo e que a nossa administração apontou. Então, a gente acredita que que nós não vamos perder. Com relação à compensação, nós não estamos inovando em lugar nenhum. A criação de câmaras de compensação, ela acontece exatamente igual acontece em todas as cidades. E esses controles a empresa concessionária vai ter que nos fornecer, diferente do que acontece com a atual empresa, que a gente pede informações, ela simplesmente não fornece. Então, isso com certeza vai estar amparado no processo. Um processo sério de licitação tem que ter esse tipo de amparo. Tem que ter, a empresa tem que ter transparência, coisa que a atual não nos forneceu documentos quando nós pedimos. Com relação ao retorno de investimento, sem dúvida, esse é um ponto importante. O empresário ele vai ter que fazer essa análise e ver se vale a pena. O que eu não posso fazer é imaginar, bom, não vai valer a pena, eu não vou abrir a concorrência. Né? Essa é uma premissa que a gente usa. Bom, será que vai valer a pena ou não? Eu preciso dizer que a Visat, quando começou na cidade, começou com 120 veículos. Então, nós estamos falando aqui no lote 160, não me parece um absurdo. E a Visat passou de 120 veículos para 320 veículos. Então, se era interessante para 120, por que não é interessante
para 160, imaginando os dois lotes operacionais. Vereadora